Olá, muito boa noite para todo mundo. É com enorme satisfação e alegria que eu estou abrindo pela primeira vez a porteira do novo rancho do Terra Viva DBO na TV e já vou convidando os companheiros boiadeiros ou não, as companheiras fazendeiras e todo mundo daqui até lá no sertão mais fundo para entrar, se abancar e participar desta nossa reunião festeira que já está pronta para ser começada com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Na quarta-feira passada, dia 1º, a cadeia produtiva da carne bovina brasileira foi tomada por grande assustamento por conta do aparecimento aí de um caso suspeito de vaca louca nas Minas Gerais. A notícia correu o chão do sertão, feito fogo na invernada seca, e em poucas horas já estava ardendo como uma febre terçã. Não demorou nada para o preço do boi desandar na praça e desabar no mercado futuro. Os frigoríficos resolveram suspender a exportação e o fazendeiro ficou sem saber o que pensar e muito menos o que fazer. No final daquele dia, o Ministério da Agricultura confirmou que estava mesmo fazendo uma investigação e já tinha até recolhido amostras do animal e mandado para um laboratório reconhecido pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, no Canadá, para fazer os exames requeridos. A definição a respeito do tamanho real dessa consumição aconteceu só no sábado de manhã, na forma de um comunicado oficial do Ministério da Agricultura, e foi só então que a gente ficou sabendo que, em vez de um, eram dois os casos, um nas Minas Gerais e outro em Mato Grosso. Mas, para aliviação geral do povo aqui no mercado internacional, os dois animais suspeitos tinham a forma atípica da doença, que é resultado de uma degeneração natural no cérebro do gado muito errado e não representa nenhum risco para a saúde dos rebanhos nem das pessoas. Isso é completamente diferente da forma clássica da vaca louca, provocada pelo uso na ração de resíduos do abate de outros animais, que é altamente contagiosa e dizimou o rebanho europeu no começo dos anos 90 do século passado. Esta, a brava, a gente nunca teve, né? Enquanto da forma mansa, o país soma agora 5 casos. Assim mesmo, fazendeiros e frigoríficos brasileiros têm ainda uma grande preocupação sobre qual vai ser a reação da China a respeito da questão. Seguindo um acordo que a gente tem com eles, além de suspender voluntariamente a exportação, o Brasil já mandou lá para Pequim toda a documentação sobre o caso. E agora a autoridade chinesa está analisando tudo para resolver se autoriza ou não a retomada dos embarques. Não tem um prazo definido para isso, mas pode ser que não demore muito, porque as vendas daqui para lá estavam crescendo muito, o que significa que eles estão precisando de carne. E hoje nenhum dos grandes exportadores tem produto à vontade para oferecer no mercado, né? Aí o normal seria esperar a ligeireza na decisão da China, né? O problema é que nem sempre o conceito de normalidade do governo chinês é exatamente igual ao nosso. E aí a gente vai ter de esperar para ver o que é que vai acontecer. Com uma boiada animada na lida marchadeira, a gente vai dando continuação na nossa falação novidadeira, anunciando a apresentação das notícias do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, os recentes recuos no boi gordo, somado à falta de pastagens, resultou em mais uma semana de baixa nas cotações. Ao longo das últimas semanas, houve uma queda de 1,8%, considerando a média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados. As quedas foram puxadas pelas fêmeas, com retração de 2%, considerando a média de todas as categorias e estados pesquisados. Já para os machos, a desvalorização foi de 1,7%. Destaque para as fêmeas mais jovens, que tiveram a maior queda na comparação semanal, recuando 2,4% na média de bezerras de ano e desmama, frente a 1,6% na média de vacas e novilhas. E com o serviço com o mestiço correndo dentro do que estava sendo esperado, a gente faz uma parada ligeira aqui na beira dessa guarda, mas é para voltar já. Já faz um bom tempo que o setor leiteiro brasileiro
está enfrentando uma situação complicada, sendo apertado pela disparada no custo de produção, por um lado, e por outro, pelo despencamento do consumo dos principais derivados, por motivo de falta de dinheiro da população. Aí, para quem estava achando que a corda não poderia ficar mais apertada, o mês de agosto, recém-terminado, veio acompanhado daquela onda de frio que congelou boa parte do Brasil, né? E o resultado, como todo mundo viu, foi queda na produção e mais consumição. Pois então, para adquirir informação a respeito do rumo que o carretão vai pegar no eito, a gente pediu mais uma vez a ajuda competente do engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Inteligência, que vai participar da função de falando interneticamente, ao vivo, diretamente de Piracicaba, no interior paulista. Muito boa noite, Walter. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento e na nossa nova casa, né, que você está tendo o prazer de estrear. Fique à vontade, que a casa também é sua. Legal, Sidney, boa noite, boa sorte aí a vocês dessa nova casa. Estamos à disposição aqui. Ô Walter, qual foi o impacto, né, dessa onda de frio que congelou boa parte do Brasil aí no começo de agosto, e a gente teve uma sequência aí de geadas, né? O que isso provocou no setor leiteiro? A gente teve geadas, Sidney, em regiões que há muito tempo a gente não tinha, por exemplo, no sul de Goiás, que é uma das principais bacias leiteiras daquele estado. Então pegou o milho um pouquinho antes da colheita, o milho grão e o milho silagem também, um pouquinho antes da colheita. Esse milho já vinha sofrendo com intempéries climáticas, aí falta de chuvas, tá? Então isso complicou bastante, tanto a produção de milho grão, quanto a produção de silagem para aqueles que colheram esse milho para silagem. Isso tende a ter impacto na produção agora durante o segundo semestre. Ô Walter, a gente tem uma ideia do tamanho do recuo na captação de leite acontecida aí em agosto? A gente não tem os dados oficiais ainda do IBGE. Junho contra junho do ano passado, o dado do IBGE foi 1,6%. A gente acredita que julho e agosto esse número seja por volta de 2% a menos de leite produzido no país em relação ao ano passado, a esses mesmos meses do ano passado. Ô Walter, agora com essa disparada aí no custo de produção, né? Como é que ficou a relação aí, custo de ração e o faturamento, aquilo que o produtor recebe pelo seu produto? Aqui a gente monitora aquele receita menos custo de ração, ele veio durante o primeiro semestre muito ruim, muito abaixo inclusive do parâmetro histórico. Ele subiu em junho, julho e agosto para um patamar muito semelhante ao patamar histórico, mas se a gente olhar o receita menos custo de ração no ano passado, em julho ou agosto, ele estava muito maior do que está hoje. Então, para o produtor hoje, está bem pior do que estava nesse mesmo momento do ano passado. Agora, falando de preço, Walter, o que foi que aconteceu com o preço do leite pago ao produtor, né? Agora em agosto, pelo produto que ele entregou na indústria em julho? A média Brasil, apurada pelo CPE, ela subiu por volta de 5 centavos, né? O que demonstra, num ambiente em que a demanda não está tão boa, demonstra de fato uma restrição bastante grande da oferta, isso que a gente acabou de falar sobre a produção de leite que está caindo, né? Agora, esse aumento, Walter, ele resolve o problema do pecuarista? Não, infelizmente não, Sidney. A gente continua com um cenário de concentrado muito caro, principalmente milho, né? Aquilo que eu falei no início aí da nossa conversa, o milho já vinha com uma série de intempéries aí na safrinha, na segunda safra, né? E essas geadas só vieram a piorar esse cenário, então o milho segue bastante caro, a soja também, ainda com um cenário um pouco melhor, mas também os outros custos todos, também é bastante complicada a situação do produtor. Então, de fato, esse aumento não alivia muito não o produtor. Agora, o mercado em geral estava esperando, estava apostando nesse aumento do preço pago ao produtor, Walter? Se você olhar as movimentações do leite spot, isso é interessante que o produtor saiba, né? O leite spot, ele meio que antecipa o que vai acontecer nas movimentações de preço ao produtor. A gente acompanhando o leite spot, a gente mais ou menos considerava que ia acontecer isso ao produtor. Por quê? No preço ao produtor, né? Porque alguns derivados não estão subindo tanto de preço, estamos falando aí de mussarela,
leite em pó industrial e iogurtes, mas no campo tem pouco leite. Então a indústria está defendendo as suas bacias leiteiras e por isso essa reação de preço que a gente viu, o preço de agosto pelo leite de julho. Agora, como é que a indústria vai fazer para reequilibrar essa balança entre o custo da sua matéria-prima, né, e o preço final do produto que ela vende lá no mercado? Essa é uma boa pergunta, Sidney. Se o consumo lá na ponta não reagir, e aqui a gente tem um cenário aí que está se complicando, né? A projeção de recuperação de crescimento da economia ela está piorando semana a semana, né? Quando a gente olha o boletim Focus. Então, se esse consumo não reagir, algum ajuste vai ter que ser feito no custo da indústria. Então, aí tem um cenário de preços aí para frente que pode se complicar um pouco para o produtor. É aí que o negócio fica mais complicado ainda, né? Você acha que tem alguma possibilidade de haver aí essa melhora no consumo interno aqui no Brasil num prazo, digamos, razoável, Walter? Nesse curto prazo, eu sou cada vez menos otimista, Sidney, porque as projeções, como eu comentei, de recuperação da economia, elas vêm piorando. 2022 é um ano eleitoral, a gente sabe que coisas diferentes acontecem em anos eleitorais, né? O dinheiro circula um pouco mais, as medidas do governo são mais para manter consumo, então talvez a partir do ano que vem a gente tenha uma melhoria nessa situação. Esse ano, eu sinceramente acho mais difícil isso acontecer. Nesses últimos dias aí, o milho deu um sinalzinho aí de querer cair um pouquinho, né? Que perspectiva você está vendo aí para o preço do produto nos próximos dias, Walter? Isso pode ajudar o pecuarista? Não, isso certamente pode ajudar, o pecuarista tem que ficar de olho, olhar os preços futuros e quanto está agora e eventualmente cobrir as suas necessidades futuras agora, mas o cenário, de forma geral, para o milho futuro ainda é complicado. Então, se agora o preço convém um pouco mais para o produtor poderia cobrir um pouco mais cobrir a posição de compra um pouco mais longa, e comprar mais volume para garantir lá para frente um preço fixo aí. Ô Walter, o que aconteceu em agosto com as importações e as exportações de produtos de laticínios do Brasil? Importações estão subindo um pouco, em relação a julho, subiram aí na média 6%, mas se a gente olhar em relação a agosto do ano passado, né, agosto desse ano contra agosto do ano passado, elas são bem menores, 46% menores do que foram do ano passado no mesmo mês. Já as exportações estão caindo um pouco também, infelizmente. Em relação a julho, 13% a menos, e em relação ao ano passado, ainda um pouquinho maiores, 7% a mais. Para a gente encerrar, Walter, esses casos de falsa vaca louca, ou de vaca louca atípica, podem influenciar de alguma forma o setor leiteiro? Eu acho que muito pouco, viu, Sidney? Até mesmo porque a Organização Internacional de Saúde Animal já deu por encerrado o caso, a gente está renegociando a volta de exportação para os países de destino, entre a China, por exemplo, né? Existe uma relação litros de leite por arroba de boi. Se essa relação for muito desvantajosa para o leite, começa a haver abate de vaca leiteira. Isso vem acontecendo desde o começo do ano passado, mas com esse retorno aí da normalidade que aparentemente vai acontecer, então esse efeito tende a ser pequeno para a cadeia leiteira. Muito bom. Walter, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. E a casa nova é sua, viu? Sempre que tiver alguma coisinha nova, chama a gente para a gente prosear de novo. Obrigado, Walter. Obrigado, Sidney. Um grande abraço aí para você e para todos. Para todos nós. A hora agora é recomendada para fazer mais uma parada, mas a companheira fazendeira pode reparar que não vai demorar nada para a gente voltar. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV, pedindo agora a atenção dos companheiros para a apresentação da nossa Conversa Leilão. E nesta segunda-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o leilão virtual Fazenda Preciosa, com uma Torama Nelore que faz justiça ao nome da propriedade. E a respeito deste evento, eu converso agora com o pecuarista Miguel Faita, que é o responsável por esta seleção. Boa noite, Miguel. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Uma satisfação ter vocês aqui no canal Terra Viva. Como é que vai ser essa oferta, Miguel? Boa noite, Sidney.
Nós vamos ter hoje 90 touros Nelore PO, todos avaliados pelo PMGZ, com uma média de 850 quilos, com 40 centímetros de CE. Uma tourada muito bem apartada, muito bem avaliada, e espero que todos façam bons negócios. Como é que essa tourama é mantida na propriedade, Miguel? Mais 29 e com frete facilitado para todo o Brasil. Você podia repetir a condição de pagamento, Miguel, por favor? Falhou o seu microfone. 30 parcelas, uma mais 29. Ô Miguel, agora conta pra gente como é que esse gado é mantido na fazenda. Não, esse gado é mantido a regime de pasto, certo? Com certeza, antes do leilão, a gente faz um tratamento para poder apresentá-los da melhor maneira possível e para poder chegar na fazenda também trabalhar sem ter nenhuma preocupação para o nosso comprador. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Quer dizer que o comprador desse animal, ele vai pegar esse touro e vai soltar lá na vacada, não vai ter que fazer adaptação, nada, é chegar e trabalhar. Com certeza, ele pode chegar e botar para trabalhar sem problema nenhum. Como é que você vai fazer o frete? O frete vai ser facilitado para todo o Brasil. É só consultar a mesa operadora. Ô Miguel, como é que você está sentindo a demanda por reprodutores, né, especialmente no Nelore, nesse momento aí que a gente está tendo uma pressão muito forte aí de falta de bezerro no mercado, falta de gado novo, como é que está sendo a demanda por touro? Não, a demanda está sendo muito boa, Sidney. A gente percebe que ano a ano tem bastante oferta, mas a demanda é muito boa. Com tanta oferta, mas tem comprador para todos esses touros. E eu acho que ainda assim está faltando no mercado. Quer dizer que é uma hora boa para você investir numa genética de qualidade, né, Miguel? Com certeza. A gente sempre esteve investindo desde o começo, né? Procurando melhorar nos melhores plantéis, sempre pegando os melhores plantéis para poder atender da melhor maneira possível. Muito bom. Miguel, a gente vai acompanhar o leilão junto com vocês, né? Parabéns pelo trabalho e até daqui a pouco. Um abraço, até mais. Um abraço e até tudo de bom para você. Muito obrigado. Obrigado. E na volta da Gameleira tem uma guarda lindeira da estrada, que é onde a gente vai fazer uma parada ligeira para descansar a boiada. E quando a nossa marcha estradeira for recomeçada, a conversa com a companheirada vai ser a respeito do mercado do boi gordo, que hoje tem a seguinte manchete avisadeira: a vaca louca é da mansa, mas assim mesmo o mercado está ressabiado e o comércio boiadeiro ficou parado no país inteiro. O Terra Viva DBO na TV volta em instantes, aguarde. E nesta hora, ansiosamente aguardada pela companheirada do Brasil inteiro, o nosso serviço novidadeiro aponta o focinho do bairro para o rumo do mercado boiadeiro para ver como anda a negociação com o boi gordo e como é que está a sua cotação. Conforme já foi falado no começo desta nossa função noticiarista, e o amigo pecuarista já está devidamente informado, aquela falação que tomou conta do mercado na semana passada acabou sendo confirmada, com o Ministério da Agricultura reconhecendo o registro de 2 casos da forma atípica da doença da vaca louca no país. Logicamente que seria melhor que isso não tivesse acontecido, né? Mas na situação atual, o anúncio feito pela autoridade sanitária representa até uma aliviação para a pecuária nacional. A questão principal é que, sendo a falsa vaca louca, já fica todo mundo sabendo que não existe nenhum risco para o rebanho nem para as pessoas. E de acordo com a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil não vai perder a sua classificação de risco desprezível para a ocorrência da doença na sua forma clássica. Assim mesmo, a companheira fazendeira se segure firme no banco, porque de qualquer maneira o mercado vai levar um tranco. Isso por causa da suspensão voluntária das nossas exportações para a China. Fazendo aqui uma recordação ligeira, lá em 2019, quando apareceu um caso igual a estes em Mato Grosso também, o governo da China demorou 13 dias para mandar a ordem para retomar os embarques. Se o prazo for o mesmo dessa vez, a situação vai ficar complicada para o nosso lado, né? Considerando que hoje o gigante lá do Oriente Distante é disparado nosso maior freguês, comprando junto com Hong Kong mais da metade de toda a carne bovina que a gente vende lá fora.
Como esta trapeira apareceu justamente quando os importadores estavam começando a fazer o estoque para a festa do Ano Novo Chinês, que vai ser em fevereiro, pode ser que as autoridades não demorem para reabrir a porteira. Mas pelo tanto que o preço da carne brasileira subiu ultimamente, também pode ser que eles queiram aproveitar a ocasião como uma oportunidade para derrubar o valor da nossa mercadoria. Mas isso vai depender aí do tamanho da precisão, né? Porque a verdade verdadeira mesmo é que a situação é de carestia de produto no mercado internacional. Por outro lado, aqui no nosso próprio terreiro, o caso também está enrolado, porque nesta hora em que a gente está agora, o abastecimento está por conta quase que exclusivamente do gado terminado no confinamento. E esta oferta vai continuar sendo crescente. O problema é que, com a disparada no custo de produção, este ano a venda tem praticamente hora marcada para ser feita. E não dá para deixar para depois, porque um dia ou dois a mais no piquete pode representar a diferença entre o lucro e o prejuízo para o dono da boiada. E falta falar ainda, né, do caso que está sendo passado com o consumo interno, que já está apresentando uma ligeira recuperação por conta aí do avançamento do calendário e da chegada do período de pagamento de salário ao trabalhador empregado. Na semana passada, o preço médio da carne sem osso no atacado tinha ficado parado, enquanto no varejo o Paraná apresentou alta de 0,3%, no Rio de Janeiro o aumento foi de 0,2%, enquanto São Paulo teve estabilidade e Minas Gerais registrou queda de 1,5%. Juntando tudo, nesta segunda-feira, que foi o primeiro dia de trabalho depois da confirmação dos casos de falsa vaca louca, o dono do frigorífico segurou o comprador dentro do escritório. E o resultado foi que o balanço do dia da Scott Consultoria não teve mudanças nas cotações em nenhuma das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. Para não deixar o companheiro boiadeiro sem referência, em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi não saiu dos R$ 305,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Nas encostas e pirambeiras da Cantareira, todo ano a quaresmeira sempre fica atrasada da primavera, como noiva atrapalhada, mas sem poder negar suas flores, estando chegada a hora determinada, pinta a serra nas suas cores de roxo, branco e rosa. Pois foi aqui o lugar que eu escolhi para levantar o meu ranchinho de caipira, amarradinho com cipó de imbira e barreado, assim emoldurado pela beleza da natureza e assentado no mesmo chão da terra onde eu nasci. E para não deixar espalhados pelos cantos da casa esses poeminhas feitos para louvar a beleza da nossa cultura sertaneja, a gente juntou tudo e publicou no meu novo livro, o Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que já está fazendo sucesso nas rodas de violeiros, cantorinos, catireiros e dançarinos por todo esse chão do sertão brasileiro. Se o amigo quiser saber como fazer para adquirir um exemplar, pode ligar diretamente para mim no número 11 98 224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. O mercado até que pode fazer feriado, mas quem está no serviço de transporte de gado correndo o sertão de sul a norte, não tem regalia de parar com a boiada no meio da estrada. E sendo assim, a gente faz agora a retirada, mas deixa a companheirada avisada de que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã nos nossos horários de costume, com feriado e tudo, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, bom descanso para quem não vai trabalhar e até lá então.